Temor. O perfeito amor lança fora o temor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta um perfeito amor que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendermos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. Ou um perfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas, a fins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos, e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, no degrau de luta que lhes é próprio, para que se libertes, assim, das algemas do medo. Não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável, saibas amar, com abnegação, saibas amar, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante, dos abismos da sombra para os cisnes da luz. Amigos ouvintes do programa Projeto Futuro, são 9h37, nós estamos aqui hoje conversando. Hoje nós vamos conversar com Jesuíno e o tema dele hoje será homicídio. Bom dia, Jesuíno. Bom dia, Naim. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de relembrar a vocês, amigos ouvintes, que quem quiser participar conosco, nos fazendo perguntas com relação ao tema de hoje e também deixando seu nome para participar do sorteio do Livro Espírita e da Revista Espírita no final do programa, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Lembrando que agora eu vou entrevistar o Jesuíno, o tema é homicídio. Jesuíno, esse tema está sempre em voga, está sempre em pauta, as pessoas sempre falando a respeito. E a primeira pergunta é a seguinte: o homicídio, ele realmente é um crime aos olhos de Deus? Veja bem, Naim, o homicídio é grande crime, pois aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou missão. Aí é que está o mal. Aos olhos dos homens, o homicídio é tipificado crime. No Brasil, o nosso diploma legal, o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, prevê o homicídio em 3 circunstâncias. A primeira circunstância é o homicídio simples, tipificado no artigo 121, caput, onde se prevê a pena de 6 a 20 anos de reclusão, com atenuante do seu parágrafo 1º, onde a pena pode ser reduzida de 1/3 a 1/6, que é o caso do agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A segunda circunstância é o homicídio qualificado, previsto no parágrafo 2º, inciso 2 a 5, onde prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão, e a qualificadora insurge em aumento de pena que se caracteriza quando o homicídio é cometido de acordo com os 5 incisos. Primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Inciso 2º, por motivo fútil. Inciso 3º,
com o emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Inciso 4. A traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido. E inciso 5. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. E ainda, a terceira circunstância é o homicídio culposo, previsto no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal, onde prevê a pena de detenção de 1 a 3 anos, onde a pena pode ser aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as circunstâncias do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Nesse caso, há também a atenuante, que é o caso das circunstâncias da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, caso em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Olha, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, e o 5º mandamento diz: não matarás, não fará mal ao seu próximo. Portanto, a lei de extermínio é, portanto, transitória no que diz respeito ao que é essencialmente necessário a nós, devido ao nosso estágio, mas o extermínio através do homicídio é um crime aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Tanto porque é uma programação, né, Jesuíno, que a criatura faz, né, antes de reencarnar, e uma pessoa simplesmente chega e está desfazendo, ou seja, está desrespeitando toda aquela programação que a espiritualidade toda, todo aquele trabalho que a espiritualidade teve para fazer essa programação, né? Sim. E por que ainda hoje, Jesuíno, apesar desse avanço intelectual que existe, né, as pessoas têm consciência de que o homicídio é realmente um crime, aos olhos dos homens, né, e aos olhos de Deus principalmente, e porque mesmo sabendo disso existem tantos homicídios, mesmo apesar de tanto avanço intelectual que já existe no planeta? Olha, Naim, o desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sábio. Incontestavelmente, um dia, com o progresso da humanidade, quando os homens estiverem mais esclarecidos, o homicídio será abolido da terra. E não mais precisarão os homens ser julgados pelos próprios homens. Referimos, nesse caso, a uma época ainda muito distante. Podemos observar ainda que até no seio das populações mais adiantadas, encontram-se seres cruéis, como selvagens. Isso se explica como um exemplo de uma árvore carregada de bons frutos, onde se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens, que da civilização só tem no exterior, lobos extraviados em peles de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados. Podem encarnar entre os homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, eles têm somente a consciência, ou seja, eles simplesmente sabem que aquilo está errado, mas eles não agem de acordo com o que eles sabem. Seria isso, então, né, Jesus? Seria isso. Eles agem de acordo com seus instintos. E quando você falou, eles têm um exterior, né, da sociedade e tudo mais, você age na sociedade como se fossem pessoas de bem, mas só exteriormente. Só, né? Exteriormente, interiormente continua nas suas cargas passadas. É o que Jesus disse, né? São túmulos caiados. São túmulos, né? Caiados. Por fora está tudo muito bonito, né? Mas por dentro... é verdadeira podridão. Isso. E o sentimento de crueldade, Jesuíno, ele provém do instinto de destruição, que é uma das leis, faz parte das leis naturais, esse instinto de destruição? Veja bem, Naim, é um instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, algumas vezes, a destruição constitui uma necessidade. Como a crueldade jamais se dá ao mesmo, ela resulta sempre de natureza má. O sentimento de crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos. Eles se entregam aos instintos do bruto, e como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam. É o que os torna, em gerais, cruéis. Observa-se ainda que a razão pela qual da crueldade formar o caráter predominante dos povos primitivos é o fato de que os povos primitivos a matéria predomina sobre o espírito,
Eles se entregam aos instintos do bruto, como não se experimenta outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam. E é o que torna em geral cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Na verdade, a crueldade não derivará da carência do senso moral, mas da falta do desenvolvimento desse senso moral, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio de um perfume, um germe de uma flor que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme ele seja mais ou menos favorável às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza as outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, a do senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. É interessante, né? Como você disse aí, esse senso moral ele já está no espírito. Interessante essa comparação. Da mesma forma que o perfume ele está na flor antes dela abrir, antes mesmo dela se desabrochar, o perfume já se encontra nela, né? Já se encontra. Da mesma forma, esse senso moral que deve simplesmente ser desenvolvido, né? Desenvolvido. E não criado, porque ele já faz parte do espírito, né? Faz parte. Já é um atributo do espírito. Já é um atributo do espírito. E aí a gente vê a necessidade, né? E infelizmente o quanto o ambiente ainda influencia nas pessoas, né? O meio influencia nas pessoas. E as pessoas devem lembrar também que somos nós, né, os seres humanos, que criamos esse ambiente, né? Criamos o meio no qual nós nos encontramos. E, Jesuíno, e algumas pessoas devem estar se perguntando, né, em relação ao homicídio, e quando é aquele homicídio em legítima defesa? A pessoa mata para não morrer. Deus perdoa esse homicídio? Olha, mãe, só a necessidade de cometê-lo pode fazê-lo com que Deus o perdoe. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra do seu agressor, deve fazer. O nosso Código Penal, o Código Penal brasileiro, prevê a legítima defesa do artigo 25, onde diz: entende por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. O julgamento que Deus faz da culpabilidade do homicida em relação a todos os casos de assassino é que Deus julga mais pela intenção e não pelo fato. Então a gente tem que ver realmente se esse homicídio aconteceu, se foi realmente em legítima defesa, né? Porque às vezes aquele que matou em legítima defesa, dizendo que foi em legítima defesa, poderia poupar a vida daquele que foi morto, né? Seria isso? Sim, seria isso. Porque Deus julga pelo fato, não é pelo fato, é pela intenção. Então, aí, às vezes o julgamento humano não coaduna com o julgamento divino. O julgamento divino, ele é de acordo com a intenção, que realmente, se realmente for ou não em legítima defesa. No caso, Deus tem acesso à consciência da pessoa, né? E por isso a pessoa não consegue disfarçar a sua intenção perante Deus, mas embora ela possa disfarçar perante os homens. Perante os homens é fácil o disfarce. Perante a espiritualidade, perante Deus é impossível. Agora são 9h48, nós estamos conversando com o Jesuíno, falando sobre o tema de hoje é homicídio, e eu gostaria de lembrar aos nossos amigos ouvintes que quem quiser participar conosco, nos dando sugestões de temas, nos fazendo perguntas com relação a esse tema de hoje, e também deixando seu nome para participar do sorteio no final do programa do Livro Espírita e da Revista Espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Jesuíno, a gente tem se falado bastante sobre guerra ultimamente, né? Essa guerra que está acontecendo, e as pessoas falam bastante a respeito e ficam muito interessadas com relação à guerra. E juntando os dois temas, né? Homicídio e guerra. No caso de uma guerra, o homicídio, ele na guerra, ele seria tão culpável quanto o outro homicídio?
Olha, não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que comete, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que se proceda. Voltando à nossa legislação, o nosso Código Penal brasileiro, no artigo 23, ele fala sobre a exclusão da ilicitude, ou seja, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E é o que nos leva à interpretação do artigo 22, e que preleciona a chamada coação irresistível ou obediência hierárquica, ou seja, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Mas, no parágrafo único desse artigo, leciona sobre o excesso punível. Diz que o agente, em qualquer das circunstâncias, em qualquer das hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Conforme a legislação humana, exclui-se da ilicitude o crime praticado na guerra, pois se refere ao estrito cumprimento do dever legal. Mas, aos olhos da providência divina, da divina providência, é grande culpado pelas crueldades que cometa e pelos casos de homicídio praticado em circunstâncias pelas quais poderia ser evitado. É realmente interessante, né? O soldado, então, que está matando na guerra, muitas vezes tem legítima defesa também, e tem o fato dele estar sendo obrigado a fazer isso, né? Ele está cumprindo a ordem. Ele está respeitando uma ordem hierarquicamente superior. Então, ele faz a responsabilidade maior da ordem, é daquele que é hierarquicamente superior. Ele é responsável, sim, pelas crueldades que cometem. E tem um fator interessante aí, Jesus, que a gente deveria também lembrar, porque numa guerra, o intuito do combate dos soldados na guerra não é fazer vítimas, ou seja, não é matar, é simplesmente ferir o adversário, né? Isso não seria porque o inimigo seria bonzinho e não quer matar, né? Ou seja, na verdade seria alguma coisa ainda mais cruel, porque ferindo o inimigo, ele vai dar trabalho, né? Vai ser um empecilho para os amigos, né, para aqueles que estão com ele, e também vai ser necessário gastar mais dinheiro para a cura dessa pessoa que foi ferida na guerra. Então, o intuito maior, né, desse combate não é bem a morte do soldado inimigo, mas ferir esse mesmo soldado. Sim. E a gente deveria lembrar isso. Mas, geralmente, o que acontece mesmo na guerra são várias baixas, né? A guerra é sempre uma guerra, né? Ou seja, a guerra é sempre terrível. Sempre terrível. Agora, Jesus, a gente percebendo essas revoluções que têm acontecido no mundo ultimamente, né, esses atentados, esses terrorismos e tudo mais, e lembrando também que a humanidade já chegou a um certo avanço intelectual, né, o homem já consegue construir máquinas que curam vidas, né, que vão para outros planetas e tudo mais, mas a gente se pergunta, né, por que ainda tanta barbárie, tanta maldade no mundo, tanta violência? Será que a nossa sociedade, né, e a sociedade dos homens de bem, no caso, um dia vai estar livre dessas pessoas que gostam tanto de fazer o mal, que ainda estão tão apegadas ao mal, ao prejudicar as outras? Veja bem, né, a humanidade progride esses homens em quem o espírito do mal domina e que se acham deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom grão quando esse é ajoelhado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros, como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tem disso um exemplo nas plantas e nos animais, que os homens já conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Ademais, conforme salienta a Gênese, quando se refere à nova geração, se os homens fossem retirados um a um, só ao cabo de algum tempo existiria uma nova ordem. Entretanto, as grandes partidas coletivas têm por fim único ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando das más influências, e o de dar maior ascendência às ideias novas.
Então isso aí às vezes constitui uma necessidade. Você fala esses desencarnes coletivos, Desencarnes coletivos, e a gente percebe, geralmente acontece nas guerras. E a gente percebe que tem acontecido bastante desencarne coletivo, né, Jesus? Tem acontecido. E pelo que a gente percebe, ou seja, tem acontecido, e pelo andamento que estão indo as coisas, a necessidade do mundo se melhorar, ainda vai continuar acontecendo bastante, né, desses desencarnes coletivos. Vai acontecer bastante mesmo. A gente percebe, então, a necessidade de conseguirmos, né, fazermos o possível para influenciar as pessoas que ainda estão querendo fazer o mal, influenciá-las para fazer o bem. Né? E tem uma pergunta aqui, Jesuíno, de um ouvinte, questiona o seguinte: em um julgamento, qual a pena para o advogado que defende a inocência de um homicida culposo? Olha, o homicídio culposo, ele está previsto, conforme nós falamos anteriormente, no artigo 121. Essa questão aí é o seguinte: a mesma lei que aplica à sociedade em comum é aplicada também ao advogado. Não há nenhuma diferença. A pena é a mesma. O advogado apenas milita na área do direito, defendendo o direito em si. A pena é a mesma. Porque esse homicídio culposo, ele deve... O homicídio culposo caracteriza-se pelo fato das circunstâncias serem atingir o próprio agente. Vou dar um exemplo do homicídio culposo. O pai está em um veículo e não vê o filho que está atrás do veículo. O filho está atrás do veículo. Ele dá um ré, passa por cima desse filho dele. Ele não sabe. Ele matou o filho. Mas o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por quê? Porque ele afetou ele tanto que ele amava o seu filho e ele matou. Foi um homicídio culposo e não doloso, né? Isso é culposo. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, a mesma pena que é aplicada às pessoas de modo geral é aplicada também ao advogado. A lei é a mesma para todos. E aquele homicida, então, que ele mata com a intenção de matar, isso seria homicídio doloso. O doloso é aquele que a pessoa tem a vontade positiva, a pessoa arquiteta, a pessoa planeja, a pessoa trabalha no sentido de fazer aquilo. Agora, o homicídio simples é aquele que aconteceu. Agora, o culposo é aquele, sim, é aquele que o próprio agente não queria que acontecesse. Ele foi culpado pela morte, mas não foi intencional. Não foi intencional. Talvez essa pergunta aqui, esse ouvinte tenha feito a pergunta e talvez caberia melhor, talvez ele tenha se enganado, talvez seria homicida doloso, né? Ou seja, qual que seria o julgamento, qual que seria a pena para o advogado que defende a inocência de um homicídio doloso? Talvez seria essa também. Talvez seria. A gente poderia ver que, seja lá qual fosse o tipo de homicida, né? Aquele que está sendo julgado, ele precisa ser julgado das duas formas, né, Jesus? Você tem que ter a defesa e tem que ter aquela pessoa defendendo e a outra pessoa mostrando a culpa dele. Sim, claro. O julgamento se caracteriza dessa forma, né? O julgamento se caracteriza dessa forma. O Ministério Público ao lado de um lado e a defesa de outro, né? Isso aí é uma coisa... Somente lembrando aqui, com relação a essa última pergunta que você respondeu, com relação à sociedade, né, que um dia ela vai sim estar livre desses seres malfazejos, a gente deve lembrar aquele questionamento que Kardec faz no Livro dos Espíritos, com relação ao mal, né, por que o mal ainda predomina, né, questionamento esse que a gente sempre está lembrando aqui nesse programa, que os Espíritos deixam bem claro para ele, né, que o mal predomina ainda no nosso planeta porque os bons são tímidos. E os maus são ousados. Ou seja, então se a gente quer fazer o bem, que a gente faça o bem, então, né? Porque vai ser através do exemplo que a gente vai conseguir influenciar, né, Jesuíno? E o bem é voluntário. Isso. É feito voluntariamente. Jesuíno, gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, para os nossos ouvintes? Pois bem. Por muito bem largo tempo, os homens têm se estraçalhado e enematizado em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é um laço que um dia os unirá, porque mostrará onde está o erro e onde está a verdade.
Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas em que entre si fizeram a partilha do mundo? Julgai pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais aconselharam o assassino, a violência, jamais estimularam os ódios de partido, nem a sede das riquezas, das honras, nem da avidez dos bens da terra. Os que são bons e humanitários e benevolentes, para com todos, esses os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhe indicou para chegar até ele. Jesus, muito obrigado pela sua participação aqui entre nós. Agradeço a você, mãe. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Agora são 10 horas, nós vamos aos comerciais e voltamos daqui a pouco falando sobre suicídio. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222 1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Se você procura uma gráfica que tenha qualidade e rapidez, Gráfica Rio, cartões, convites, blocos fiscais, impressos em geral. Pernambuco 1390 Centro, 3221-5424. Reprogramação, mas não vai ser assim de uma hora para outra, é complicado, né? E muitas vezes ele vai demorar muito para ele conseguir voltar, e na mesma situação seria impossível. Então, essas pessoas são incrédulas, né? Porque a incredulidade, ou seja, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os fatores que mais induzem ao suicídio. São esses fatores que fazem surgir aquilo que eu falei, ou seja, a covardia moral. Daí a gente vê a necessidade urgente e a grande responsabilidade dos pais também, que devem dar uma direção religiosa aos seus filhos. E também conversar com eles sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Isso, a gente percebe, né, que ao ver tantos pais, né, preocupados apenas com o bem-estar material dos filhos, que eles deveriam fazer mais. Ou seja, colocar comida na mesa não é suficiente. Né? Pôr no mundo a criança e dar alimento, dar comida, isso os animais também fazem. Nós devemos lembrar que somos seres humanos, né? Os pais, eles devem direcionar os filhos, principalmente no lado ético-moral, dar a eles a certeza de que Deus nos ama muito mais do que a gente possa imaginar, e que a falta de fé só causa danos na vida da pessoa. E um ouvinte nos fez a seguinte pergunta: por que não temos lembranças de vidas passadas, do que vivemos, do que cometemos? Olha, às vezes a gente tem sim, né? Mas quase nunca tem. E a gente percebe um fator interessante. Muitas vezes a gente não tem lembrança das vidas passadas, até por uma prova de amor de Deus também. Porque se a gente parar para perceber coisas que a gente fez no passado, coisas erradas que a gente fez no passado, nessa mesma reencarnação, muitas vezes a gente quer esquecer erros que a gente praticou e não consegue. E isso continua perturbando a gente. Agora imagine se a gente fosse lembrar dos erros das encarnações passadas. Seria terrível para a gente, né? E também a gente muitas vezes ia se sentir culpado. E esse se sentir culpado, essa lembrança de erros do passado, iria nos atrapalhar no nosso dia a dia. A gente ia ficar preso ao passado e deixar de viver o futuro que a gente tem todo pela frente. Mas às vezes a gente percebe algumas pessoas, elas lembram sim do seu passado. Não de uma forma muito lúcida, né? Às vezes a gente tem alguns relances. Mas a gente pode perceber também que não tem necessidade de lembrar do passado. Porque o passado que a gente viveu é o que influencia no nosso presente. O passado, então, ele está presente nos nossos atos, né? Aquelas ações que a gente faz, muitas vezes, quase que por instinto,
é porque a gente tinha costume de fazer essas mesmas ações no passado. Então o passado ele está presente ele está presente no nosso presente, né? Diria assim. As consequências morais do suicídio são as mesmas do assassinato? Olha, é sem sombra de dúvida que tanto no suicídio quanto no assassinato, o indivíduo que o provocou, né, que provocou esse suicídio, que provocou esse assassinato, terá que responder pelas suas ações. E as consequências dessas mesmas ações, elas serão tanto mais intensas quanto maior for a intenção do ato praticado. Mas nós sabemos que no assassinato, o indivíduo que o causou, ele terá uma dívida muito grande com aquele que foi vítima desse mesmo assassinato, né? Com aquele que ele matou, porque ele interrompeu toda uma programação feita exclusivamente para suprir as necessidades de crescimento daquele que ele matou. E além de tudo isso também, o assassino, ele priva a sua vítima do maior direito do ser humano, o maior bem, né, que o ser humano pode ter, que é o direito à vida. E ele pode também, através desse ato abominável, conseguir um inimigo ferrenho, um obsessor que com certeza vai segui-lo por várias reencarnações. Então, às vezes a pessoa, ao matar uma outra, acha que ficou livre, muito pelo contrário, né? Ela continua, ou seja, ela está muito mais presa agora, que foi responsável pela morte do outro, do que estava antes, porque o ódio que ele pode gerar no outro através desse ato pode fazer com que a vítima esteja o tempo todo querendo vingança. E ela vai estar o tempo todo querendo se vingar e vai se tornar um obsessor durante várias reencarnações. Agora, no suicídio, ou seja, a não ser que essa vítima consiga perdoar, né, esse que a matou. Agora, no suicídio, as consequências são diversas, né? Não há, digamos, penas determinadas. E em todos os casos, as consequências correspondem sempre às causas que levaram a pessoa ao suicídio. Por que ela se suicidou? Né? Será que ela tinha realmente consciência daquele ato? Será que ela foi levada ao suicídio por influências de outras pessoas? E a gente deve lembrar também, né, que aquele que influencia uma pessoa a se suicidar, ela vai responder como por um assassinato. Como eu disse, né, não há penas determinadas, né, vai depender, as consequências vai depender das causas que levaram a pessoa ao suicídio. Só que há uma consequência que o suicida não pode escapar, ou seja, é o desapontamento. Imagina só, né, a pessoa tenta se matar, muitas vezes de uma forma violenta, e percebe, ao chegar no mundo espiritual, que ela ainda continua viva, que somente o corpo morreu, e que o problema do qual ela queria fugir continua existindo, e ainda maior, porque foi aumentado, né, foi acrescido do suicídio que ela praticou. Ou seja, é uma frustração, um desapontamento muito grande, né? Como eu disse, a pessoa quer se livrar do problema, tenta se matar, mas ela percebe que somente o corpo morreu, e que ela continua com aquele mesmo problema, ainda aumentado pelo fator de ter se suicidado. Mas as consequências não são as mesmas, né, para todos. Vai depender muito, como eu disse, das circunstâncias. Alguns, eles expiam a sua falta imediatamente. Outros, em uma nova reencarnação, e que será pior do que aquela que ele interrompeu, porque ele vai ter que passar por aquelas mesmas dificuldades que aconteceram na sua vida, não por punição, não por castigo, mas para ele crescer. Então ele vai ter que passar por aquelas mesmas dificuldades e ainda acrescidas, né, desse débito que ela, ou seja, será pior essa nova reencarnação por causa daquilo que ela interrompeu em sua própria vida. Embora os efeitos do suicídio não sejam idênticos, há alguns que são comuns, né, alguns efeitos que são comuns aos casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida física. A gente pode perceber primeiro que existe a persistência mais prolongada e forte também do laço que une o espírito ao corpo, pelo fato desse laço estar na plenitude de sua força no momento que ele é partido, ao passo que no caso de morte natural, esse laço ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz
antes que a vida física tenha se extinguido completamente. Então, ou seja, as consequências desse fato, né, do espírito, desse laço que liga o espírito ao corpo, está ainda muito forte, o espírito vai ter um prolongamento de uma perturbação espiritual muito forte. E seguindo também da ilusão que durante um tempo mais ou menos longo o espírito terá de ainda estar vivo, ou seja, muitas vezes ele vai pensar que ainda está no corpo físico. E essa afinidade, né, esse pensar que está no corpo físico vai dar a ele uma afinidade muito grande com o próprio corpo. E essa afinidade que vai permanecer entre o espírito e o corpo vai produzir em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Ou seja, o espírito vai sentir, embora contra a sua vontade, os efeitos da decomposição do próprio corpo físico, o que lhe vai causar uma sensação cheia de angústia e de horror. E a gente vê que o Espiritismo nos mostra que o suicídio não é uma falta somente pelo fato de constituir infração de uma lei moral, mas é também um ato de estupidez, porque aquele que pratica o suicídio não ganha nada, porque ele só encontra decepções e mais problemas, né? Ele está angariando mais problemas para ele próprio. Quais seriam as consequências do suicídio para o louco ou o bêbado? Nós sabemos que nós respondemos pelos nossos atos de acordo com a consciência que temos ao praticá-los. Aquele que faz o mal sem saber que o está fazendo ou sem ter consciência do tamanho desse mesmo mal, logicamente ele não irá sofrer as consequências desse mal da mesma forma que o indivíduo que o praticasse, tendo a consciência do que ele estava fazendo. Mas se quem praticou o suicídio, no caso, era um louco, como você usou esse termo, nós podemos dizer que ele não tinha uma sã consciência dos seus atos, né? Porque ele era um louco. Mas com certeza ele foi responsável por ter se tornado louco, porque todo mal que nos acontece é de nossa responsabilidade e não por castigo de Deus. Se essa loucura, no caso, ela foi produzida, por exemplo, por causa de deformidade do corpo físico, é porque essa pessoa, ao se reencarnar, não tinha condições morais de construir para si própria um corpo perfeito. Mas se essa loucura ela surgiu, por exemplo, devido a um processo de obsessão muito forte, nós devemos nos lembrar que somente somos obsidiados porque nós permitimos, e isso devido à nossa ainda fraqueza moral. Então aquele que é louco não é louco por causa de um castigo de Deus. Ele conseguiu essa própria loucura, para ele mesmo. Então ele tem uma certa responsabilidade, sim, tá? Ele vai arcar com as consequências, sim, do seu próprio suicídio. Agora a gente percebe, aquele, no caso do bêbado que se suicida, ele muitas vezes, esse bêbado que se suicida, ele está cometendo antes mesmo do ato em si um suicídio moral. Nesse caso, ele pode se tornar duplamente culpado, porque ele se deixou levar por uma paixão, por um vício que ele já sabia que apressaria o seu fim. E existe nele, então, falta de coragem e de humanidade aumentadas pelo esquecimento de Deus. E como fica o caso daquele que morre para salvar a vida de outra pessoa? Esse, na verdade, é um ato sublime, conforme a intenção. E nesse caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas devemos nos lembrar sempre que Deus ele se opõe a todo sacrifício inútil. E se aquele que deu a vida para salvar outra pessoa tiver feito isso por orgulho, ele responderá a esse ato como sendo um suicida. Todo sacrifício que o homem faz à custa da sua própria felicidade, a gente sabe que é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque surge da prática da lei da caridade. Se a vida é o maior bem que o homem pode ter, aquele que renuncia a ela pelo bem dos seus semelhantes não comete atentado algum, pelo contrário, ele está cumprindo um sacrifício em nome de outra pessoa. Mas antes de cumprir esse sacrifício, ele deve refletir muito bem se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. O suicídio é um ato de coragem e ao mesmo tempo de covardia. Como entender isso? A gente deveria pensar mais nisso, como falam, fulano foi muito corajoso por ter se suicidado. Só que o suicídio ele não é um ato de coragem em hipótese alguma. É sim um ato de egoísmo, de orgulho e de covardia também.
porque aquele que pratica o suicídio, ele pensa somente em si mesmo, como eu já disse, né? E não pensa jamais naqueles que o amam e sofrerão a sua falta. Mas nós devemos nos lembrar também que aquele que se suicida, ele está passando por momentos extremamente difíceis e que não vem perspectiva de conseguir superá-los sozinhos. E no momento de reflexão, eles tiram a própria vida pensando que dessa forma se verão livres dessa situação, mesmo que para isso eles deixassem de existir. É o que muitos suicidas pensam, né? Pensam que ao se suicidar irão deixar de existir, só que percebe que isso não acontece. O suicida também, ele não é o único culpado desse ato. A gente percebe, ou seja, ele é um culpado direto, né? Mas existem vários fatores que estão deixando ele predisposto a esse ato, né? A gente percebe que a sociedade materialista na qual ainda vivemos é muito responsável também pelo grande número de suicidas, de suicídios, né, que existe atualmente. A gente perceber, se a gente for parar para estudar com relação ao suicídio, a gente vai perceber que tem aumentado o número de suicídio. E nós devemos nos lembrar que aquele que leva uma pessoa a se suicidar, como eu disse antes, ele vai responder perante, né, a lei divina como por um assassinato. Nós agradecemos a você, Naim. Eu que agradeço. O ganhador da revista Espírita foi a Paula Cristiana, do bairro Tietê. E da revista Espírita foi a Eunice de Oliveira Teixeira da Silva, do bairro Porto Velho. A Paula e a Eunice podem pegar o livro na Banca Espírita Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Um bom dia a todos e até o próximo sábado. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia. Se você procura uma gráfica que tenha qualidade e rapidez, Gráfica Rio, cartões, convites, blocos fiscais, impressos em geral. Pernambuco 1390 Centro, 3221-5424.